Bom dia. Só que for chegando, já vamos colocando no chat o nome e a série, né? Marcar a presença. Certo, bora começar então. Isso aqui é a atividade da semana passada, né? Era para ter encerrado ontem o prazo, mas eu vou deixar aberto lá. Vocês mandarem ainda que essa é a última atividade do segundo ciclo, né? Que encerra agora no final do mês, como se fosse o segundo bimestre, né? O segundo ciclo. E ele encerra com essa atividade aqui, certo? Essa é a última. Então, quem não fez, espera um pouco a correção. Eu não vou corrigir todas, mas espera e manda lá depois no fórum, tá bom? Seguinte, minha gente, estamos falando de dilatação dos sólidos, né? E especificamente a dilatação linear. Dilatação linear, que é o do ΔL. Vamos fazer mais simples de todas. Vamos fazer a V1. E a V1 está falando o seguinte. Uma barra de ferro tem a 20 graus Celsius um comprimento igual a 300 centímetros. O coeficiente de dilatação térmica linear do ferro vale 12 vezes 10 a menos 6 grau recíproco. Determina o comprimento da barra a 120 graus Celsius. Esse exercício, apesar de ser o primeiro, não é tão simples, né? Porque a gente vai calcular o ΔL, mas o ΔL não é o resultado final, certo? Então vamos por partes. A primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o ΔL, tá? Agora eu vou abrir o do celular aqui pra gente fazer. Certo. Então, V1 diz que a barra de ferro a 20 graus Celsius tem um comprimento igual a 300 centímetros. O comprimento inicial, então, vale 300 centímetros. O coeficiente de dilatação térmica linear é o alfa. E o alfa vale 12 vezes 10 elevado a menos 6 grau recíproco. Determina o comprimento da barra a 120 graus Celsius. A gente já consegue tirar a variação de temperatura, ΔT, que vai de 20 para 120, variou 100 graus. Variou. Oh, Deus. Peraí que saiu aqui. Variação de temperatura, então, 100 graus Celsius. Tendo, então, a variação de temperatura, sem dilatação, o comprimento inicial, a gente consegue jogar aqui. ΔL é igual a
L0 vezes alfa vezes ΔT. Vamos calcular o quanto que vai variar quando tem uma variação de 100 graus Celsius. L0 vale 300, o alfa vale 12 vezes 10 elevado a menos 6 vezes o ΔT, que vale 100. Gente, é o seguinte, né? Como já falei para vocês na aula anterior, essa conta aqui tá muito fácil de fazer na calculadora, mas nem sempre a gente vai ter uma calculadora, né? Porque na calculadora é só jogar o 300 vezes 12 vezes 100 e depois andar com a vírgula aqui, 6 vezes para esquerda. Mas vou tentar fazer do jeito que a gente não precisa usar a calculadora, para ficar mais fácil, que é passar esse número para potência. Aí fica assim, ó, 300 é 3 vezes 10 elevado a 2, vezes 2 vezes 10 elevado a menos 6, vezes 1 vezes 10 elevado a 2. Então a gente passou esses dois números para a potência, agora a gente só multiplica. O ΔL vai ser 1 vezes 12, 12. 12 vezes 3 dá 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 36. Vezes 10. O que a gente faz com os expoentes? Isso, né? Multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e somos expoente. Vai ser 2 menos 6 mais 2. 2 menos 6 dá menos 4. Menos 4 mais 2 dá menos 2. Então ficou menos 2. ΔL é igual a gente anda com a vírgula duas vezes, 0,36. A gente colocou o L0 em centímetro, então aqui fica em centímetro, tá? A gente poderia deixar em forma de notação? Sim. Poderia, né, se fosse marcar X e pedisse só a variação, estaria assim, 36, na verdade estaria 3,6, né, vezes 10 menos 1. Mas não é o caso, porque ele não pediu ΔL. Ele pediu o comprimento final, né, a 120 graus Celsius. A gente calcular o comprimento final, que é o L, a gente precisa pegar o L0 e somar com a variação. Quanto que ele variou? Tá? Ele tinha 300 centímetros, mas ele aumentou 0,36. Então o L final dele vai ser 300,36 centímetros. Esse é o comprimento a 120 graus Celsius, certo? Alguma dúvida? E aí? Não. De boa, né? Agora, vamos fazer mais um desse aqui e a gente encerra ele. Certo. Compartilhando aí com vocês. Dessas três que tá sobrando, qual que vocês querem que faça? Vou fazer uma delas. E aí? R5. R5 é a do gráfico. O diagrama representa a variação de comprimento de uma barra metálica em função da variação correspondente de sua temperatura. O coeficiente de dilatação linear do material de que é feita a barra em grau recíproco. Ele quer saber o coeficiente de dilatação linear, que é o alfa. Ele quer o alfa, ele tem que te dar todos os outros valores. A fórmula é ΔL igual a L0 mais vezes alfa vezes ΔT. Se ele quer o alfa, ele tem que te dar o ΔL, tem que te dar o L0 e tem que te dar a variação de temperatura. Essas informações estão todas no gráfico. Olha só. A gente tem a variação de temperatura, que saiu de 0 e foi para 100.
graus Celsius. Então aqui a gente tem a variação. O comprimento inicial, que é o L, né, em milímetro, ele estava 3.000, então esse é o inicial, e ele foi para 3.003,6, esse é o final. Então aqui a gente tem a variação. A variação é o final menos o inicial. Pronto, temos tudo então. Vamos partir aqui para o menu agora. Seguinte, primeira coisa então é a variação. Se a gente olhar lá no gráfico, o final do ΔL é o final menos o inicial. Né? Toda variação é final menos inicial. ΔL vai ser o final é 3.000, 3,6 menos 3.000. ΔL é igual a 3.003,6 menos 3.000, 3,6, né? Certo? 3,6. Ele está, deixa eu olhar aqui, está em milímetro em centímetro. Está em milímetro. Certo? Então são 3,6 milímetros, essa é a variação. Tá? Esse que a gente joga aqui, ó. 3,6. O L0 é o comprimento inicial, lá no gráfico está falando que é 3.000 milímetros. O alfa é o que a gente quer. O ΔT é 100. Foi de 0 a 100, 100 menos 0, 100. Vamos manter esse 3,6 aqui. 3.000 vezes 100. 3 vezes 1, 3. Coloco os 3 zeros do 3.000. Os 2 zeros do 100 vezes alfa. E aqui ficou 300.000. 300.000 vezes alfa, ele passa dividindo. Então, o alfa vai ficar 3,6 dividido por 300.000. Tá? Vamos fazer a mão mesmo esse negócio. Ó, na calculadora. 3,6 dividido por 300.000. Deu 0. 0, 0, 0. 12. 0,00012. Esse é o alfa, né? Só que se a gente for olhar nas alternativas, ele não tem nenhuma em decimal. Ele colocou a vírgula e tirou todos os decimais. Ele não deixou nem notação científica, né? E nesse caso aqui, a notação científica é 1,2. Se a gente olhar a resposta, ela vai estar 12. Ele não deixou nenhum decimal. Mas para chegar no 12, a vírgula tem que sair daqui e chegar aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, alfa é 12 vezes 10 elevado a menos 6 grau recíproco. Isso aqui é a letra D. Certo? Gente, então, continuando. Seguinte agora. Eu já liberei a aula dessa semana. Se vocês não perceberam, ou se vocês não olharam, eu coloquei junto a dilatação superficial e a dilatação volumétrica. A gente vai revisar as duas juntas para adiantar. Na semana que vem a gente encerra, né, que é o último mês, a última aula do mês de agosto, que é o mês de revisão, e passa para a matéria nova, tá? Então, vamos relembrar o significado de cada uma, né? A gente sabe que ΔL é o L0 vezes o alfa vezes o ΔT. Essa é a variação, né, a dilatação linear, que é só do comprimento, né? Agora, ΔT é esse, a dilatação
superficial, a gente precisa, quando a gente está trabalhando com a superfície, a gente está trabalhando com a área dela. Né? Se a gente tivesse aqui a superfície de um objeto, né, retangular, a gente teria um comprimento aqui, né, pode chamar de L, pode chamar de qualquer coisa, de L, tem um comprimento aqui, eu vou chamar de comprimento mesmo, de C, né, C comprimento, aqui a gente pode chamar de largura, que pode ser o L. Aqui, para a gente calcular essa superfície, toda vez que trabalha com superfície, a gente está falando de área, né? Então, isso aqui nada mais é do que a área. Para a gente calcular a superfície, a gente tem que calcular a área. A área de um objeto retangular é C vezes L, nesse caso, certo? Mas, independente disso, né, pode ser qualquer outro formato geométrico. Quando a gente está trabalhando com o ΔS, o ΔS trabalha com superfície e área. Então, para calcular a variação da superfície, da área da superfície, a gente precisa da área da superfície inicial, vamos chamar de S0. A gente precisa do coeficiente de dilatação do material, só que na dilatação superficial a gente não utiliza o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, a gente utiliza o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial. Tá? E a variação de temperatura. Certo? Essa aqui é a dilatação superficial. Então agora a gente já tem a dilatação linear e a dilatação superficial. E para finalizar, a gente tem a dilatação volumétrica. Dilatação volumétrica agora trabalha com o volume, né, das figuras. A gente entra lá na geometria espacial, que é quando os objetos ocupam um espaço, né, eles têm volume. E quando a gente está trabalhando com volume, a gente precisa de um volume inicial também, para calcular o quanto o volume vai variar. Precisa do volume inicial. Além dele, a gente precisa do coeficiente de dilatação do material. Só que na dilatação volumétrica a gente não usa nem o alfa nem o beta. A gente usa um coeficiente específico da dilatação volumétrica, que é o gama. Mais ou menos assim, certo? Esse é o coeficiente de dilatação volumétrica, vezes ΔT. ΔV, então, é a dilatação volumétrica. A gente tem as 3 dilatações. Professor, Oi. deixa eu fazer uma pergunta. Aí, nesse caso aí da dilatação superficial, o coeficiente de dilatação equivale a 2 vezes o alfa? Isso, vou falar aqui agora deles. Ah, tá. O alfa é o coeficiente de dilatação linear. Então, ele só pode ser usado na fórmula da dilatação linear. Na dilatação superficial, a gente tem beta. E o beta, que é o coeficiente de dilatação específica da superficial, ele tem um valor que normalmente os exercícios sempre vão trabalhar com o coeficiente de dilatação linear, então a gente precisa saber como converter o coeficiente de dilatação linear que o exercício dá ou que ele pede nos outros coeficientes de dilatação, né? O superficial é como você falou, o coeficiente de dilatação superficial ele é 2 vezes o alfa, certo? É só a gente lembrar das dimensões. Quando a gente está trabalhando com a dilatação linear, a gente só está trabalhando com uma dimensão. Então é só o alfa. Quando a gente está trabalhando com a superfície, a gente tem 2 dimensões. E se a gente tem 2 dimensões, a gente pega o alfa, que é só de uma dimensão, e multiplica por 2, certo? Quando a gente está trabalhando com o volume são as 3 dimensões. Então a gente pega o alfa e multiplica por 3, porque são 3 dimensões. Então,
O gama, que aqui a gente chama de coeficiente de dilatação volumétrica, ele é 3 vezes o alfa, certo? Aqui a gente agora está trabalhando com 3 dimensões, 3 vezes o alfa. Tá? E a gente precisa saber, porque a maioria dos exercícios, quando vai pedir dilatação superficial volumétrica, ele não te dá nem o beta nem o gama, ele te dá o alfa, pra você calcular. Você não pode jogar na fórmula o alfa. Você não pode jogar na fórmula de dilatação superficial o alfa no lugar do beta, porque fica errado, porque ele é o dobro, né? E nem pode colocar o alfa aqui, né, que é o dilatação linear, numa fórmula de variação volumétrica. Não tem como, certo? Fica errado. Então, nesse caso aqui, a gente tem o beta 2 alfa e o gama 3 alfa, certo? Gente, até aqui, tem alguma dúvida? Tá suave. De boa, né? É muito fácil, muito tranquilo, tá? A aplicação da fórmula é semelhante, a gente só tem que lembrar de multiplicar, né? Tem que ser 2 vezes o alfa ou 3 vezes alfa, mas na hora de aplicar na fórmula é igualzinho os exercícios da variação de dilatação linear. Igualzinho sempre, a fórmula é muito semelhante, né? É bom a gente ter as 3 juntas para a gente perceber a semelhança. A variação embaixo de variação, o comprimento de superfície e volume inicial embaixo do comprimento de superfície e volume inicial. Aqui a gente tem os coeficientes de dilatações, um específico para cada dilatação, e a variação de temperatura, né? São dilatações diferentes, a gente só trabalha com uma grandeza diferente aqui, né? Que a gente está trabalhando com uma dimensão, 2, 3 dimensões. O que acontece na vida real é a volumétrica, certo? Só que a gente estuda as outras duas para começar a entender, tá? Mas no dia a dia, né, quando algo dilata, ele dilata nas 3 dimensões, então é a volumétrica, tá? Não tem como um corpo dilatar só no seu comprimento, tá? Então essas duas aqui não são reais, tá? A real é a dilatação volumétrica, porque é ela que acontece de verdade, tá? Que é quando o objeto ele vai dilatar ou contrair nas suas 3 dimensões. Ele diminui o seu comprimento, a sua largura e a sua altura, né? Que um objeto, quando ele tem 3 dimensões, ele passa a ter altura também, né? Ou profundidade, certo? Gente, eu acho que por hoje é só, a gente não precisa delongar nisso aqui, né? É muito simples. Fizemos uma correçãozinha. Expliquei a matéria da semana. Na semana que vem, vocês mandam lá a atividade, que já vale para o terceiro ciclo, né? Essa já é para o terceiro ciclo, mesmo sendo de revisão, tá? Mas porque não vai dar tempo de encerrar ela e fechar a nota do segundo bimestre, do segundo ciclo, antes de terça, tá? Então, se não tem dúvidas, por hoje é só. Se alguém quiser tirar print, esse aqui eu acho que eu nem vou mandar lá no grupo, não, porque mais do mesmo, vocês têm isso aí no caderno. Deixa eu dar um zoom para ficar melhor. Professor, Oi. repete o que o senhor falou do segundo C, por favor. O que do segundo C? O que o senhor acabou de falar aí de nota, alguma coisa assim. Ah, do segundo ciclo, na verdade, né? Segundo C não, segundo ciclo. Que agora a gente dividiu o ano em 3 ciclos, né? O primeiro já foi, o segundo está encerrando essa semana, né? Que é o que encerra no final de agosto, mas essa semana a gente já está encerrando, porque as atividades dessa semana não valem mais para esse ciclo, porque a gente encerra terça-feira e não dá tempo de colocar a nota dessa semana lá. Mas essa atividade ainda tem conteúdo de revisão, mesmo não sendo mais para o segundo ciclo. Tá? Eu no começo da aula, quem não estava aqui, eu falei que o fórum da semana passada devia ser encerrado ontem, mas eu deixei ele aberto porque vocês ainda podem mandar atividade, tá? Vou deixar lá aberta durante
semana vocês mandam atividade. E lá no grupo eu vou falar sobre as atividades de janeiro, fevereiro, março, de março a abril. Na verdade, acho que foi abril, maio e junho, né? As atividades anteriores do segundo ciclo. Vou falar delas, né? De como que a gente vai. Vocês vão poder mandar atrasado, mas pode. Tá? Quem não mandou, certo? Aí lá no grupo eu vou falar, tá? Então, por Professor, hoje mas é eu não só. entendi uma coisa. Rapidão. Sim. Tá todo mundo falando disso, só que muita gente esqueceu, que a professora Renata até comentou que no final do ano a gente só vai ser aprovado se a gente tiver todas as tarefas e fazer um portfólio para poder mandar para eles, beleza. Só que tá esquecendo que a gente teve aula no Google Classroom e teve muitos professores que, quando foi no Google, não utilizou de, tipo assim, fazer arquivo e enviar, fez lá no próprio aplicativo mesmo. E como que a gente vai comprovar isso? Ah, entendi. Uai, eu não sei. Eu vou levar essa dúvida para a próxima reunião, que a gente discute isso aí, né? Porque realmente, alguns professores utilizaram. Eu utilizei, né? Mas eu mandei em arquivo para vocês fazerem. Agora, os professores que não mandam, eu não sei como é que eles vão fazer, nem vocês. Vou procurar saber, tá? E vou pedir para a Sabrina estar em contato com vocês, quando tiver uma resposta, tá? Ok, professor, obrigado. Nada? O professor tem Então, que ter tudo. uai, a princípio sim, né? Eles não explicaram direito pra gente ainda como é que vai ser o portfólio, porque ficou para uma próxima reunião, tá? Que tinha na última reunião tinha muita coisa, acabou que não explicou pra gente certinho, né? Falou por cima que eu acho que foi o que falou pra vocês também, que o portfólio é um documento com todas as atividades que vocês fizeram, né? Acho que é basicamente isso, certo? Qual que era a dúvida? Era essa? É, porque o foda é que, tipo assim, nem quando tava tendo aula presencial tinha tudo. Imagina agora. É verdade. A questão, gente, que eu tô achando é que a gente vai utilizar os dados do GR8, né? Principalmente. Porque todas as atividades que vocês mandaram foi pro GR8. Então lá é um documento já, né? Lá comprova que vocês mandaram a atividade. Tô achando que a gente vai usar lá, mas eu não sei. Tá? De verdade, eu não sei como é que vai funcionar ainda. Mas não vamos sofrer ainda não, gente. Sabe não? Se a gente não sabe, melhor nem sofrer. Vou deixar pra sofrer quando a gente tiver a informação completa. Certo? Só mais uma coisa. Tipo assim, igual eu não tava fazendo. Eu não fiz. Nem. Desde quando começou a pandemia, eu não fiz essas tarefas. Aí como é que fica? Uai, eu acho que existe a possibilidade de fazer as atrasadas, né? Aí Ah, agora você tem sim. que. Mas aí você tem que falar com a coordenadora, porque as atrasadas fica com ela, né? Ela que corrige, Ah, ela que tá. tem prazo, ela que sabe a data que você pode levar. Depois você fala com a Raquel ou com a Sabrina sobre isso, tá? Beleza, valeu. Falou então, gente. Por hoje é só. Fico com Deus, até semana que vem. Tá? Até, professor. Qualquer dúvida, manda lá no WhatsApp. Falou. Valeu.